Sentinela vem aqui, diretamente da base do Sentinela 24 horas e vamos iniciando mais um programa de Frente com a Coruja. Programa que tem o intuito de aproximar você, santanense, com todos os candidatos à Prefeitura Municipal de Santana do Livramento. E agora, no nosso programa de hoje, estamos recebendo o candidato Glauber Goulart de Lima. Glauber Lima, candidato pela coligação do Trabalho e Confiança, composta pelo PT e pelo PCdoB, junto com o vice Josué Rodrigues. Glauber, primeiramente, uma boa tarde. Muito obrigado por estar novamente aqui conosco e prazer estar conversando contigo. Boa tarde, Lucas. Boa tarde a todos que começam a nos assistir nesse momento. E é uma satisfação retornar aqui para a gente poder passar ao eleitor, à eleitora, os nossos compromissos, né? O nosso programa, as nossas propostas para a gestão de Livramento nos próximos 4 anos. Para iniciar a nossa conversa, semanas atrás, quando nós estivemos em outra entrevista, eu te perguntei, te questionei por que ser prefeito de Santana do Livramento. Desde então se iniciou uma caminhada política mais ativa, se iniciou o período da campanha eleitoral e eu te refaço essa pergunta, querendo saber se alguma das motivações mudou nesse meio tempo ou não. Por que ser prefeito de Santana do Livramento? Olha, naquele momento eu te respondi dizendo que nós, ao longo dos 4 anos em que tive a honra de governar o município, nós realizamos investimentos extraordinários em saúde, educação, 20 escolas reformadas, 4 escolas novas de educação infantil, 1.360 novas vagas na educação infantil. Eu terminei com a fila de espera por vagas, 7 postos modernos de saúde novos, 13 equipes de estratégia de saúde da família. Fiz a intervenção na Santa Casa, além dos 200 mil que o município colocava, coloquei 100 mil a mais por mês para mantê-la aberta. Comprei a usina de asfalto, que infelizmente foi abandonada nesses 3 anos e 9 meses, para resolver definitivamente esse problema dos buracos. Realizamos concurso público. Então, o que me motiva é esse histórico de trabalho pela cidade e que o povo, né, talvez não tenha uma parcela do eleitorado reconhecido naquele momento e começa a reconhecer. Né? O que mudou é a minha motivação. Estava hoje na região do Prado com a nossa militância, agora de tarde eu estava lá na região do Ármor, e a cada dia que passa eu me motivo mais. Pelo apoio que tenho recebido, pelas manifestações das pessoas, nós sabemos que estamos no caminho certo, construindo uma vitória que não é uma vitória nossa, é uma vitória do povo santanense. Dando continuidade para as perguntas, no outro momento que nós conversamos, até por ser um período de pré-eleições, ideias e projetos ainda não podiam ser falados com tantos detalhes, por assim dizer. Sim. Nesse momento, eu te pergunto, quais ideias e projetos tu pode compartilhar conosco para Santana do Livramento? Bem, o centro do nosso programa, além de recuperar os investimentos que foram deixados de ser realizados nessas áreas de grande sensibilidade social, como saúde e educação, é a questão da geração de emprego, trabalho e renda. Tá? Nós vivemos um momento de crise e precisamos construir alternativas criativas para que o nosso povo tenha a possibilidade de trabalhar e garantir a sua renda. Estamos trabalhando a partir de 2 eixos centrais. Um é o fortalecimento da produção local, né? Através especialmente da agroindustrialização. Quando nós governamos, nós formalizamos cerca de 23 agroindústrias, são 60 e poucas hoje, pequenas agroindústrias de derivados do leite, charque e embutidos em geral, que estão formalizadas no município através do sistema de inspeção municipal. Então, quanto mais tu fortalecer essas atividades locais, mais tu está contribuindo para construir uma nova economia. É um processo que tem que ter continuidade, mas ao fortalecer a produção local da nossa gente, nós estamos fortalecendo a geração de emprego, trabalho e renda, emprego direto e emprego indireto. Então esse é um trabalho que nós vamos realizar com suporte técnico, com fomento, com estímulo à própria formalização. Tem muita gente que está começando uma atividade agroindustrial e não está formalizado. E através do sistema de inspeção municipal, nós oferecemos condições práticas, objetivas, de assegurar toda a questão sanitária, por exemplo, e para que essa mercadoria possa vir, uma mercadoria de qualidade, se tratando especialmente de gêneros alimentícios, né? Possa vir para a mesa do consumidor
né, e ser comercializado nos supermercados locais, nos mini-mercados. Então, essa é uma atividade que precisa ser cada vez mais impulsionada. Nós fizemos isso e vamos continuar fazendo. Qual é o segundo eixo? A questão do fortalecimento do turismo, né? Potencializar a atividade do turismo, porque o turismo tem um potencial extraordinário para gerar emprego, trabalho e renda. Nós olhamos, Lucas, ao longo do ano, nós temos a presença aqui de milhares de pessoas que vêm gastar em Rivera e milhares de pessoas com alto poder aquisitivo, que entram num Barão Free Shop, num Cineris ali e gastam 2, 3, 4 mil reais, né? Que aquilo não faz diferença para o orçamento deles. Só que essas pessoas, elas compram em Rivera, se hospedam em Livramento, abastecem, se alimentam em Rivera ou Livramento e acabam indo embora sem uma alternativa. O que eu estou me propondo a fazer? É um trabalho de uma arquitetura, uma arquitetura e uma engenharia, a gente organizar com os empresários locais, aqueles que queiram participar desse processo, um pacote, ou melhor, um conjunto de pacotes, né, turísticos. Nós vamos chamar de circuitos turísticos, certo? Vamos levar 2, 3 meses planejando, mas nós vamos organizar isso, que vai ser uma oferta de serviços que envolve esporte, cultura, lazer, gastronomia, que vai da caminhada matutina, da ginástica matutina à balada noturna. E isso vai se materializar depois de todo esse trabalho. E eu te digo o seguinte, o turismo é uma atividade eminentemente empresarial, do setor privado. O poder público tem que dar as condições, ser o fomentador disso, né? É por isso que eu sempre faço o diálogo dessa preparação da cidade para efetivamente ser uma cidade turística, como tantas outras no Brasil que obtém o grosso da sua renda do turismo, né? Então eu faço sempre esse diálogo com a questão da usina de asfalto que eu vou falar depois. A usina é para resolver os problemas dos bairros, né? Das ruas, dos buracos, mas também do centro, porque nós não podemos falar em turismo ou nos preparar para ser uma cidade de atração turística, de retenção desse turista que vem comprar em Rivera e dorme e vai embora, se nós não tivermos uma cidade bonita e embelezada. Então está vinculado o tema. Mas veja bem, então a questão do emprego, trabalho e renda, tu organizando o setor, fomentando, chamando quem queira participar desses circuitos, tu vai poder ter um site municipal, uma página no Facebook, né, uma página no Instagram, enfim, e um material físico, assim, um papel, um folder bem apresentado, que tu possa ofertar ao turista. Então, no mundo digital, ele vai estar entrando em Livramento, de quinta a domingo, por exemplo, ele vai saber assim, ó, o que eu quero fazer? Eu quero atividade cultural. Ali vai ter um conjunto de atividades culturais sendo ofertadas, tá? Eu quero atividade esportiva, ali vai ter. Eu quero lazer, né? Por exemplo, eu conversava com os empresários. Um desses circuitos tem que ser o circuito lá em torno do Amsterdã, um circuito rural, em torno do Amsterdã, que possa ter um conjunto de atividades, de pousadas, de oferta, de passeio a cavalo, enfim, organizar a atividade turística no município, turismo histórico, cultural, esportivo, de lazer, gastronomia. Nesse sentido, a gente ofertando, porque os turistas, eu já conversei com muito turista, eles chegam aqui e procuram, pesquisam assim o que fazer, e isso tem um conjunto de oferta de serviços, mas não estão organizados num pacote só, num lugar só, entende, Lucas? Uhum. Então tu organiza isso num espaço só, virtual e físico a ser entregue para os turistas. O sujeito vai estar chegando em Livramento, ele vai pesquisar esse portal do turismo, um portal integrado, onde todos os empresários que queiram participar ali vão estar com os seus serviços. O sujeito vai olhar, olha, eu estou chegando quinta-feira, sexta-feira eu vou comprar de manhã, a partir da tarde e à noite, o que eu tenho para fazer em Livramento? Ali vai estar a oferta de tudo que é tipo de serviço. Eu estou convencido que isso é absolutamente possível e necessário, pela experiência que eu já vi em outros municípios. Eu falava outro dia, eu fui no painel da CIL, CDL, Sindilojas e a Rural, lá na Rural, né? E eu falava isso. Nós temos um grande potencial, e o principal potencial que nós temos, além da magia dessa fronteira, é a circulação de milhares de turistas que vêm comprar em Rivera. Mas nós não estamos organizados para o turismo.
algum que outro setor, alguma que outra atividade está mais preparada. Nós precisamos organizar um conjunto de atividades e eu posso te afirmar aqui, isso no médio prazo, né? No médio prazo, tu organiza, tu começa a ofertar, isso tem um potencial extraordinário de movimentar a economia local, deixar dinheiro na economia local e com isso tu consegue criar postos de trabalho diretos e indiretos. Isso tem um potencial extraordinário, é o centro da nossa articulação. Eu tenho dito que se eu me eleger prefeito, o gabinete do secretário de turismo vai ser ao lado do meu. E nós vamos fomentar um fórum permanente de turismo, além do conselho municipal que já existe, mas um espaço dinâmico, onde a gente possa discutir com os empresários, encaminhar as alternativas e isso se materializar na oferta de serviços aos turistas. Com esse foco na geração de emprego e renda, um tema muito questionado é a situação dos jovens, principalmente aqueles jovens sem experiência que procuram o seu primeiro emprego. Existe no plano alguma ideia, algum foco para esses jovens ir para esse primeiro emprego? Tem sim. Nós colocamos o nosso programa de governo e vamos ousar. Eu tenho dito isso. Se é para fazer o mesmo, claro que tem algumas coisas que encontraram tamanho retrocesso nos últimos 3 anos, 9 meses, que nós vamos ter que retomar, né? Como eu já falei, nas áreas sociais como saúde e educação, há um retrocesso enorme, né? Exames laboratoriais e de imagem, que no meu governo eu entreguei os exames, peguei uma fila de espera de 4.000 exames e em 1 ano eu os coloquei em dia, tu não ficava mais esperando o médico te receitava o exame, tu ia lá com requerimento, tu tinha o teu exame em tempo normal, entende? Né? Alguns dias ele já fazia. Eu agora estava lá no Armo, conversando com uma menina, ela me disse que já faz há mais de ano que ela sofre de problema do intestino, do estômago, e ela está há 6 meses aguardando um exame de imagem, né? Então, nessas áreas nós tivemos um retrocesso, certo? Mas nós vamos avançar e ousar em outras áreas. Por exemplo, a questão do primeiro emprego, né? Nós temos um programa que é o primeiro emprego para o jovem. Nós, enfim, vamos construir com os empresários a forma de benefício, de isenção, como é que os empresários vão entrar para ser beneficiados com o programa, mas vamos criar o programa Primeiro Emprego Municipal. Porque o jovem padece dessa discriminação, né? Eu já fui jovem, tu já foste muito jovem, né? É jovem ainda, evidentemente, mas já foste bem jovenzinho e aquela primeira coisa que perguntei, experiência? Ah, não tem. Se não tem experiência, não tem emprego. Então, justamente nós temos que assegurar que os jovens tenham oportunidade, porque é através da oportunidade que tu mostra o teu valor, a tua qualidade. Se tu não tiver oportunidade, de que jeito tu vai mostrar o teu valor? Então o programa Primeiro Emprego Municipal é uma ferramenta através da qual nós vamos dialogar com os jovens para que eles entrem nesse universo do mundo do trabalho. Um dos temas que surgiu, por assim dizer, durante essas eleições foi a questão da usina de asfalto, que durante esses 3 anos muitos a consideraram um elefante branco, outros diriam que não tinha como funcionar, algumas pessoas dizem que ela tem como funcionar e sim. Qual a situação que o senhor, que foi quem adquiriu essa usina de asfalto, identifica ela atualmente? Bem, a situação da usina, ela se enquadra nesse contexto do absurdo que é o governo Icumari, né? Porque nós compramos a usina, nós instalamos e nós a colocamos em funcionamento. Fizemos o mais difícil, né? Ah, porque ficou tanto tempo na brigada, porque não sei o quê, porque isso, porque aquilo, porque não tinha o laboratório para ver a qualidade do asfalto. Bem, nós iniciamos um processo, mas nós temos os registros fotográficos de vídeo da produção que fizemos e o principal registro que é o asfalto que nós fizemos com ela. O Largo Hugo Elino Andrade, ali em frente às bandeiras, foi recapeado com asfalto da usina que é do povo santanense. Então, Lucas, aquela usina está criminosamente abandonada há 3 anos e 9 meses, porque é crime o abandono de patrimônio público. E é de uma irresponsabilidade injustificável tu continuar contratando serviços de empreiteiras, pagando 2 vezes mais, que é o que se paga, porque ninguém conseguiu provar para o povo santanense até hoje, tem tentado, que é mais barato tu comprar asfalto do que tu produzir com um equipamento próprio. Quer dizer, tu vai dizer que tu tem um carro bom na tua garagem
tu tem ele lá parado e que é mais viável tu andar pela cidade de táxi. Isso não se justifica, né? Do ponto de vista da economicidade. Nós produzimos o asfalto, nós asfaltamos algumas ruas, eu já disse que não tivemos continuidade, porque o recurso que nós havíamos guardado para a usina, nós tivemos que alocar na Santa Casa, após a intervenção que eu fiz há 5 anos atrás, né? Em julho de 2015, eu fiz a intervenção e coloquei, além dos 200 mil que o município já colocava para a Santa Casa e para o serviço de urgência e emergência, mais 100 mil do contribuinte, do povo santanense, para que o hospital ficasse aberto. Isso significou 1.200.000 a mais por ano. E eu coloquei o dinheiro que eu tinha reservado para a usina. Mas entreguei ela funcionando. Se tivesse havido continuidade, que é o mais racional, que é o que deve fazer um gestor que tenha compromisso com a sua cidade, com o seu povo, e não ficar de birra, de mesquinhez e de visão pequena, que não cabe para Livramento, com ela abandonada, nós estaríamos hoje numa outra situação. O município estaria numa outra situação. O que se vê hoje são asfalto de véspera de eleição, pagando uma fortuna, né, para uma empresa privada, quando a gente poderia estar produzindo. Então o meu compromisso, e eu tenho dito isso, olha, bom, cada um vota em quem vota, né, Lucas? Cada um vota em quem vota, as pessoas fazem suas escolhas. Agora, peçam, se não querem votar no Glauber, peçam para o seu candidato ou candidata que se comprometa a colocar essa usina em funcionamento, porque isso é um absurdo. Não existe uma outra solução de curto e médio prazo. Eu já disse, alguém tem uma solução? Para mim ninguém apresentou. A única solução que o atual governo do Ipe Damari apresentou foi pagar 2 vezes mais para a empresa privada, depois de terem anunciado, dito, há 2 anos atrás, em 2018, setembro de 2018, fez 2 anos que eles disseram, vai entrar em funcionamento, né, está tudo pronto. Porque está pronto, tem os registros aí. Aí depois ela não prestava mais, não era viável. Então, nós precisamos que ela funcione para que a cidade se resolva definitivamente nesse tema que se arrasta. Quando eu comprei ela, eu comprei para resolver. Eu me espelhei no prefeito Sanjotene Felice de Uruguaiana, que comprou uma usina de 3ª geração, uma usina velha, e asfaltou uma boa parte da cidade na época. Falecido recentemente, inclusive, o Sanjotene do PSDB. Eu nem me espelhei num prefeito do meu partido, entende? Né? Para te ver que essa visão é pequena. Se eu tivesse assumido o governo no lugar dos que me sucederam, e a primeira coisa que eu teria feito seria colocar ela em funcionamento. Não me interessa quem comprou. Essa é uma visão que não cabe dentro da grandeza do povo de Livramento. As pessoas, eu tenho conversado com as pessoas na rua, nos bairros, de porta em porta, e é unânime. Um que outro lá que acha que não vai funcionar, as pessoas dizem, coloquem a funcionar. Elas me dizem isso todo dia, prefeito, me chamam de prefeito, prefeito, coloca a funcionar. Eu digo, olha, eu vou colocar, porque eu comprei, é de vocês, essa usina aqui não é minha. Agora, não é possível que ela fique lá abandonada, a cidade nesse estado, porque pagando pelo serviço, veja só, a empreiteira, o petróleo, os insumos, ela compra da mesma fonte que a gente vai comprar, entende? Então, só que ela tem que ter o lucro. Ela tem que ter o lucro. Se ela tem que ter o lucro, ela não tem como fazer um preço que se equilibre com o que o município vai gastar. O município já tem os operários, o município tem o principal maquinário e o município tem a usina. Ele vai gastar com os insumos a um preço muito menor. Agora, claro, aqueles que têm outros compromissos, que não é um compromisso público, eles ficam mentindo. Aí, porque nós provamos que fizemos mais barato. Onde? Como? Ora, tu vai comparar com a José Fernandes Mendes, que eu fiz no Mármore, em cima do chão puro, do chão batido? Tu fazer asfalto em cima do chão batido tem um custo. Tu fazer o asfalto em cima de paralelepípedo é outro custo, muito menor, a base já está pronta. Então, outra coisa é a espessura. Tu dá uma lambida de asfalto, de acordo com a espessura, é um preço. Eu posso fazer 100 metros de asfalto por 5 preços diferentes, por 10 preços diferentes, de acordo com a espessura do material que eu vou colocar. Então, tentam justificar de tudo um pouco para mantê-la abandonada, e eu digo, é um patrimônio do nosso povo. Né? Algum dia eles terão que ser responsabilizados pelo abandono que deixaram essa usina. Durante os últimos dias, na verdade, o senhor esteve fazendo uma transmissão ao vivo diretamente do assim chamado Parque de Máquinas, aqui de Santana do Livramento, mostrando algumas condições de alguns maquinários aqui de Livramento.
como uma contra-resposta, um contraponto, foi contextualizado que uma dessas máquinas que o senhor mostrou teria sido danificada ainda durante a sua gestão. Como ocorreu toda essa situação e qual é o seu posicionamento sobre essa máquina? Olha, essa tua pergunta é muito importante para esclarecer, com a enorme audiência que tem a página do Sentinela. Eles, quando eu digo esse governo atual, o que é triste é isso, né? É quando a população fica refém de uma fábrica de produção de mentiras. Eles produzem um rosário de mentiras a cada novo dia, né? Então, o que é verdade? A escavadeira hidráulica que eu conquistei com o deputado Bongás, um equipamento que passou a ser patrimônio do nosso povo no valor de R$500 mil, ela atolou no Batuva a trabalho. Ela não estava passeando no Batuva final de semana. Ela foi emprestada para a Secretaria de Serviços Urbanos para tirar o material e atolou. Isso é um acidente de trabalho. Ponto. Nós realizamos a manutenção, contratamos o serviço e colocamos ela em funcionamento. Portanto, depois do acidente, ela foi recuperada e ela voltou a funcionar e a realizar o seu importante trabalho, né, em Livramento, certo? Porque o município não tinha, nunca teve uma escavadeira hidráulica da sua propriedade. A única escavadeira hidráulica que funcionava em Livramento era de propriedade do INCRA, em parceria com o município, certo? Ela extrai basalto, material, funciona em 360 graus, e nós entregamos ela funcionando durante muito tempo, funcionando, e passamos o governo com ela funcionando. Agora, o que eu vi, né, lá no pátio da Secretaria de Obras é uma vergonha. Eu digo que se o cidadão santanense visse em que eles transformaram o parque de máquinas do município, nunca mais votava nessa gente. A gente sabe que os maquinários iam estragando no interior do município e iam ficando abandonados. Essa escavadeira hidráulica foi encontrada abandonada na Nova Livramento. Aí foi denunciado isso e ela foi trazida para o pátio da Secretaria de Obras, onde eu fiz aquela imagem de horror. Porque você que está nos assistindo nesse momento, veja só, será que é aceitável que um gestor público, um governo, ele pegue um equipamento de R$500 mil e transforme naquela sucata em que está transformada, atirada lá no pátio da Secretaria de Obras? Mas isso não é possível. Retroescavadeira, tratores que nós havíamos adquirido estão destruídos. Então, quem assumir, eu espero que sejamos nós, porque nós temos iniciativa, né, nós vamos ter que recuperar esse equipamento, vamos ter que conseguir recursos com emendas parlamentares para recompor o parque de máquinas, buscar recursos a nível estadual, a nível federal. Agora é lamentável, porque Livramento, um município com a demanda que tem por recuperação de vias urbanas e rurais, não poderia ter passado por um governo tão irresponsável, tão nocivo, tão daninho, que destruiu, literalmente, e eu vou dizer, eu estive conversando com alguns servidores das obras, né, servidores com quem eu tenho uma relação, eles disseram isso, o material está destruído. Eu conversei com um mecânico que diz que ele traz as ferramentas da sua casa para trabalhar lá na oficina da Secretaria de Obras, porque não tem ferramenta para trabalhar. Esse é o estado de destruição. Então, lamentavelmente, deixaram, né, essa situação, foram destruindo, não recuperaram, né, patrolas que foram para Bagé e voltaram aos pedaços, tem de tudo, né? Eu acho que, inclusive, assim, eu não sei como é que isso não foi ainda, ou talvez tenha sido, não tenha conhecimento, denunciado no Ministério Público, porque isso é motivo de denúncia, isso é uma vergonha que fizeram. Eu mostrei o vídeo para o deputado Bongás. O deputado Bongás ficou horrorizado. Ele simplesmente me disse assim, ó, isto é crime. Dando continuidade às perguntas, estamos em um 2020 atípico, como nós conversamos já em outra oportunidade, devido a toda a pandemia do novo coronavírus. E eu lhe pergunto, como está sendo a campanha? Como está sendo essa campanha eleitoral? Atípico. Evidentemente que a gente tem trabalhado com todos os cuidados, né? O uso de máscara, conversando com as pessoas. Agora, claro,
que as pessoas estão menos receptivas nesse aspecto, né, do controle da sua saúde, né? Eu tenho afirmado que essa pandemia, ela é uma pandemia que ela vai entrar verão adentro, né? Porque o problema é que existe um posicionamento absurdamente irresponsável do presidente da República. Veja a que nível chegou. A China produziu vacina e quer vender vacina, porque assim, como é que se resolve uma pandemia, Lucas? Somente tu resolve a questão de uma pandemia a partir da produção de uma vacina que a contenha. Esta é a história da humanidade. Se tu não tem uma vacina, enquanto não tiver vacina, todos nós vamos continuar sendo vítimas em potencial dessa pandemia, do coronavírus. Aí, um país, independente de que... É um absurdo a posição política da presidência da República, do presidente Jair Bolsonaro, de não querer porque é da China, né? Os governadores, tem vários governadores, inclusive o governador de São Paulo, né, do PSDB, estão recorrendo ao Supremo Tribunal Federal para adquirirem o direito de comprarem a vacina para vacinar o seu povo. Então, nesse diapasão, nós vamos longe. Enquanto a gente não tiver em território nacional uma vacina disponível, nós vamos continuar com esse cenário onde o Brasil já bate recorde, já tem, eu não sei se chegou a 150 mil, há pouco tempo atrás era 130 mil mortes pelo coronavírus. Então é uma situação bem delicada e nós estamos trabalhando, né, numa campanha que é uma campanha, como este ano foi, totalmente diferente, tudo é diferente nesse ano, e com todo esse cuidado, né, porque claro que as pessoas e todo mundo tem medo de ser contaminado. Quem o acompanha nessa caminhada política como candidato a vice-prefeito é o senhor Josué Rodrigues. Em um momento em que não existe em Livramento uma relação entre prefeito e vice-prefeita, como o senhor identifica que vai ser a sua relação, caso eleito, com o vice-prefeito, candidato a vice-prefeito nesse momento? Eu tenho certeza que vai ser uma relação harmoniosa, né, respeitosa. O Josué é um líder comunitário, uma figura que conhece a base da sociedade e é um sujeito ponderado, né, e que evidentemente vai desempenhar um papel importante no governo. E eu quero registrar uma coisa, alguns me perguntaram há algum tempo, não, porque desde o governo tal os vices, os prefeitos brigam com os vices. Eu quero dizer que eu não briguei com o meu vice, veja bem, eu quero deixar bem claro aqui, quando eu governei, o meu vice, ele abriu mão de ser vice-prefeito para assumir o cargo de secretário de Estado da administração, certo? E lá ficou durante um bom tempo, eu o visitava apresentando demandas na condição de prefeito e depois ele resolveu ser candidato a prefeito, né? Tinha um compromisso comigo de me apoiar na reeleição, era um compromisso de 8 anos, rompeu o compromisso, traiu o compromisso que fez, mas nunca fiquei de mal. Eu quero que as pessoas entendam isso. Ele optou por assumir um cargo de secretário de Estado do governo Sartori e abriu mão da vice-prefeitura, teve que abrir mão do cargo, né? Mas não ficamos de mal. Nunca houve uma briga pública nossa, diferente do que está aí, né? E com o Josué, se eu lograr êxito, nós vamos ter uma relação harmoniosa. O que não dá é para transformar Livramento nessa barbaridade que foi transformada, onde os dois têm culpa. Eu sigo afirmando isso. Eu fiz uma afirmação sobre a OCIP e a candidata a vice-prefeita, a atual candidata a prefeita, entrou na justiça para me cercear minha opinião e o judiciário não deu ganho de causa para ela. Não deu. Na inicial, afirmando que era liberdade de expressão. O que eu disse? O escândalo da OCIP, onde o Ministério Público acusa o governo municipal de ter desviado 3.600.000 reais, teve a assinatura do plano de trabalho, a autorização, o requerimento da liberação desse valor da vice-prefeita. Ela era secretária-geral e secretária do planejamento do município na época, assinou, né? Não sabia o que estava assinando, entende? Então eu digo e reafirmo, teve a participação deles nessa vergonha, porque eu digo, eu quero tirar Livramento das páginas policiais.
Livramento nunca esteve no meu governo em páginas policiais. Hoje Livramento é reconhecido estadual e nacionalmente por essa vergonha. Agora há pouco aqui, veja só, eu acabei de falar que eu fiz a intervenção na Santa Casa e coloquei 100 mil a mais do teu bolso, do bolso do contribuinte que nos assiste nesse momento, para deixar o hospital aberto. Abri mão de seguir asfaltando a cidade com a usina para deixar o hospital aberto. O que esse governo fez? Eles trouxeram uma quadrilha que roubou 2 milhões de reais do hospital. É isso. Então, na verdade, não dá para caracterizar o que se transformou o governo de Livramento, sabe? Só ouvindo o povo, o que as pessoas dizem, que a gente consegue entender o estado das coisas, né? A vergonha em que se transformou algo que tu possa chamar de governo municipal, de administração municipal em Livramento. Dando continuidade às perguntas, a coligação ao qual o senhor e o senhor Josué são candidatos é a coligação Trabalho e Confiança, formada pelos partidos pelo PT e pelo PCdoB. Como ocorreu a formação dessa coligação? O PCdoB é um partido que tem uma história de parceria, de compromisso no campo da esquerda conosco, né? A Manuela foi a vice do Haddad, hoje nós, com o ex-ministro e ex-vice-governador Miguel Rosseto, somos candidatos a vice em Porto Alegre com a Manuela na cabeça de chapa. O PCdoB, historicamente, esteve conosco aqui. Então nós abrimos um diálogo construindo em cima de uma atualização de programa de governo, daquilo que nós já tínhamos em 2012, que atualizamos em 2016, e construímos uma atualização neste período para o futuro, para que aquilo que nós queremos ofertar para a sociedade. Por exemplo, a gente falava de emprego, trabalho e renda, e falava em inovação, né, Lucas? Eu estou apresentando junto com o Josué a proposta de microcrédito. Vão ter duas modalidades de microcrédito, um microcrédito geral, né, e um microcrédito especial para mulheres, que é o Mulher Guerreira, nós estamos assim denominando, né? Veja só, quantidade de mulheres que hoje têm a sua renda de elaboração de pão caseiro, ou ela faz um salgadinho, faz um doce, e muitas vezes não tem um capital de giro, por exemplo, comprar uma batedeira, que custa ali 300 reais, comprar um forno, né, que custa lá 300, 400 reais. Então nós estamos nos comprometendo em criar um programa de microcrédito que vai assegurar para essa mulherada que está na batalha pela sobrevivência recursos básicos para que ela possa fazer com que o seu negócio prospere e assim ela garante sustento da sua família e faz girar a roda da economia. Eu estudei muito programas de microcrédito que foram implantados ao longo dos últimos 30, 40 anos no Brasil. E sabe que ele é absolutamente viável. As pessoas que pegam esse pequeno valor, que para muitos não é nada, mas que é a solução para muitos empreendedores, eles pagam, retorna esse recurso. A pessoa muitas vezes faz aquilo ali uma escada para que o seu negócio possa se consolidar. Então, dentro daquela ideia que nós conversamos no início, de geração de emprego e renda, esse programa de microcrédito, ele vai ser fundamental. Tu pega, por exemplo, hoje tem muita barbearia, né? Barbershop. O cara quer comprar uma máquina nova, quer comprar um equipamento novo, o município vai dar um pequeno recurso. É um pequeno recurso, mas para um sujeito que está na sobrevivência, para a sua renda, isso pode ser uma solução. Então a gente está se comprometendo com isso. O senhor identifica que é necessária uma reforma, por assim dizer, na Câmara Municipal de Santana do Livramento, nos vereadores que compõem o Poder Legislativo? Olha, eu já fui vereador, Lucas. Eu me elegi vereador a primeira vez em 2000, há 20 anos atrás. Depois eu fui para a reeleição, tive um novo mandato. E a Câmara, ela é a opção do povo. E eu sempre respeitei o povo, certo? Tem alguns que quando perdem botam a culpa no povo. Eu não, né? Eu não obtive em 2016 a minha reeleição, eu atribuo, né, a parcela mais significativa dessa não renovação do meu mandato à questão dos buracos, era o que mais me cobravam na época e que permanece até hoje, embora a solução eu tenha comprado, instalado e colocado em funcionamento e instalado 3 anos e 9 meses abandonada. Então,
Eu sempre respeitei o povo. O que o povo escolhe, o povo escolhe. Agora, nessa eleição, as pessoas vão fazer novas opções. Sempre há uma mudança, né? Sempre há uma alteração. Eu fui vereador em 21, depois voltei a ser vereador, acho que com 17, com 10 ou 17, foi para 10, já nem me lembro mais. Né? Eu entrei quando era 21, foi o maior volume de representação que tinha, e sempre há uma renovação, porque o eleitor, o que o eleitor quer? O eleitor quer que tu atenda aos seus desejos e expectativas, aos seus anseios, daquilo que ele entende que tu pode realizar através da representação política. Então o eleitor é muito inteligente, ele faz essa reflexão e faz suas escolhas. Né? Escolha para prefeito, escolha para vereador, para deputado, para governador, para senador, para presidente. A cada momento ele avalia quem é que melhor pode atender os meus desejos e expectativas. Né? Então a escolha vai ser do eleitor e eu sempre vou respeitar. Junto com o senhor, nessa caminhada, vem vários candidatos a vereador santanenses que pleitam também uma cadeira na Câmara Municipal aqui de Santana do Livramento. Como o senhor define, como o senhor enxerga esses candidatos a vereador que vem nessa caminhada junto com o senhor? Nós temos uma nominada, tanto do PT quanto do PCdoB, de alta qualidade. Né? Temos uma bancada que é a maior bancada há 2 eleições, né? Por isso que eu digo que nós somos o maior partido da cidade hoje. Amanhã podemos não ser, podemos continuar sendo. Como é que tu pode aferir o tamanho de um partido? Pela sua representação parlamentar. Nós somos 4 vereadores, a maior bancada, há 2 eleições. E vamos para um processo muito vigoroso, muito positivo, com vereadores, com candidatos a vereador de alto nível. Né? É uma boa de uma disputa e lutamos e certamente temos tudo para continuar sendo a maior bancada pela qualidade das candidaturas que nós temos hoje. O senhor já foi prefeito de Santana do Livramento, como nós já conversamos anteriormente. Por que optar novamente pela prefeitura de Santana do Livramento? Por pleitar o cargo de prefeito? É porque isso é uma responsabilidade de quem faz política. Né? De quando tu faz política, tu trabalha para o bem comum, tu trabalha para a comunidade, trabalha para a sociedade. Né? E eu tenho orgulho disso. Né? Diferente de alguns, eu deixei a prefeitura, né, com a minha cabeça erguida, podendo andar pelas ruas. É claro que tem aqueles que não gostam, tu é figura pública, tu não vai agradar todo mundo. Né? Já tem aquela famosa frase que toda unanimidade é burra. Né? Mas eu saí com minhas mãos limpas, entende? Eu moro no mesmo lugar, na minha casa lá no ar, entende? É diferente, tem alguns que enxergam a política como um meio de enriquecimento através dos recursos públicos. Para mim, a política é uma causa. Eu comecei fazendo política muito jovem, Lucas. Eu fui presidente da União Santanense de Estudantes, que hoje não existe mais, infelizmente. Né? E construímos muitas lutas, e as lutas valem a pena. Eu te afirmava na outra entrevista, tu pega assim, em termos de oferta educacional, de ensino superior e ensino técnico, o que tem em Livramento hoje foram conquistas dos nossos governos. A UERGS foi governo Olívio, o IFSUL foi governo Dilma, a Unipampa foi governo Lula. Por que os governos deles, né, desses que hoje se reivindicam, se orgulham de ser de direita, que governaram a maior parte do tempo o país, por que nunca fizeram isso por nós? Nós fizemos, nós trouxemos. E tu ofertar hoje ensino superior, especialmente para a juventude, não exclusivamente, o ensino está para qualquer idade, né? Vai fazer o Enem lá, vai disputar o SISU, quem tiver condições que entre. Mas especialmente para a juventude. Eu vejo a Unipampa ali entrando muito jovem, que vem de tudo que é lado. Isso é oportunidade. Isso dialoga com o que eu falava do programa Primeiro Emprego. Tu tem que assegurar oportunidade para as pessoas. A visão conservadora, depois, assim, não dão oportunidade para jovens de baixa renda, por exemplo, que aí acabam no descaminho, se envolvendo com droga, com crime. Né? Aí a única solução é enfiar na cadeia, quando já se transformaram nos monstros. Né? E nós sempre trabalhamos com uma visão de que tu tem que pegar a criança, depois na pré-adolescência, na adolescência, e dar oportunidade. Com a oportunidade, tu abre um caminho, né? Um universo de possibilidades, de sucesso na vida para as pessoas. E nós fizemos isso. Então,
disputo a eleição para poder fazer mais. Coisas que foram interrompidas, como eu te falava, né? A questão da atenção básica da saúde que eu estruturei. Está completamente desmantelada, falta médico, falta isso, falta aquilo, meses de espera por exames. Né? Como eu já me referi, Santa Casa, nós intervimos para manter aberta, trouxeram essa quadrilha para ir. Não dá. Então eu quero fazer mais, quero recuperar esses investimentos e poder trabalhar pela nossa cidade, porque ao fim e ao cabo, como diz os irmãos uruguaios, para mim a razão de fazer política é tu construir coisas para a sociedade, não para individualmente para este ou aquele. Tem uns que enxergam a política como um meio de benefício para pequenos grupos, não, tem que fazer para as maiorias. Né? Então é isso que me estimula a continuar lutando. E tenho afirmado, ganhando ou perdendo, vou continuar lutando pela minha terra. Aqui estão as minhas raízes, certo? Livramento é que faz sentido, é que dá sentido para a minha vida, certo? Aqui eu me criei, aqui eu construí a minha vida política, a minha trajetória, e com honradez. E isso é um motivo de orgulho que me faz caminhar pelas ruas de Livramento hoje pedindo o voto do eleitor. Para esse período ainda de 2020 foi confirmado um concurso público na área da educação. Esse concurso público ele provavelmente será realizado em 2020, mas todos aqueles servidores, todas aquelas pessoas que porventura passarem, serem aprovados no concurso, irão ser empossados realmente na próxima gestão, em 2021. Como o senhor vê esse concurso e também se existe algum plano de fazer algum outro concurso em alguma outra área do município? Bem, eu realizei um concurso público volumoso e fazia 10 anos que o município não realizava. 10 anos, né? E eu tenho compromisso no meu programa de fazer. Esse concurso Esse concurso foi uma determinação judicial, né? É uma vergonha, certo? Então nós vamos fazer concurso público para várias áreas da administração pública, para substituir inclusive alguns contratos, que foi isso que motivou essa ação judicial. E nós precisamos especialmente fazer para a educação infantil, nós precisamos ter um projeto pedagógico, por isso que a gente quer cada vez qualificar mais o nosso quadro de pessoal, porque o servidor público, tu fazendo formação permanente, especialmente na área da educação, eu sou professor do Estado, com a formação, com a capacitação, tu vai qualificando o quadro de recursos humanos. Não adianta o professor entrar lá e tu não ter capacitação, aqui diz que nunca mais saiu. Nós fazíamos capacitação e formação, e aí dialoga com o tema muito importante, sabe? Nós queremos avançar num projeto pedagógico libertário, e isso dialoga com a questão da igualdade racial. Eu estou propondo, eu já criei uma coordenadoria da igualdade racial, e vou criá-la novamente, mas vai ser uma política do conjunto do governo, certo? Nós temos que fazer um esforço gigantesco para eliminar da sociedade, e é claro que isso não é um esforço só de Livramento, tem que ser no país como um todo, mas aonde as pessoas vivem nos municípios, né? Nós temos que eliminar o racismo. Nós temos que fazer com que, porque assim, tu não elimina o racismo por decreto, tu tem que fazer com que as pessoas, elas entendam culturalmente que nós somos diversos, plurais, e que isso é o principal sentido da espécie humana. Nós temos que avançar nessa discussão. O grande problema, sabe por que nós não eliminamos o racismo neste país ainda? Porque eu, desde que me conheço por gente, depois como professor, quando tu vai conversar numa rodinha, todo mundo já sabe, eu não sou racista, e já saiu para cá, outro para lá. Ninguém quer olhar de frente para isso. Ninguém quer discutir o tema do racismo, as suas raízes históricas. E nós vamos discutir. Eu vou constituir uma coordenadoria de igualdade racial que vai dialogar com toda a sociedade, e especialmente com a área da educação, na questão de currículo, certo? Isso nós vamos fazer. E também um outro tema, já aproveitando essa questão que eu estou levantando, que dialoga com cidadania e direitos humanos, é a questão de enfrentar com muito mais força, fortalecer a rede, né, que combate a violência contra as mulheres. Nós temos alguns dos maiores índices de violência contra as mulheres do Rio Grande do Sul. Na época que governei, a nossa coordenadoria funcionava direito, nós adquirimos o veículo da Patrulha Maria da Penha, que identificava muitos casos nas comunidades, e nós queremos avançar agora, além de reestruturar essa rede, numa casa-abrigo, sabe, Lucas? Eu fui contemplado, quando eu era prefeito, com um projeto gigantesco e generosíssimo criado pela ex-presidenta Dilma. Eu fui a Brasília no anúncio.
Livramento foi contemplada com R$500 mil para ter uma casa-abrigo às mulheres vítimas de violência. Logo veio o processo de golpe contra Dilma, ela foi destituída e nunca mais. Tá? Então nós vamos trabalhar numa perspectiva de ter uma casa-abrigo, mas tem que ter um conjunto de políticas públicas no entorno. Para que tu liberte essa mulher, tu tem que ter capacitação e formação profissional. Esses programas de microcrédito, por exemplo, Mulher Guerreira, tu tem que vincular ele a essas mulheres que estão abrigadas para que elas possam buscar uma alternativa de renda, porque a gente sabe, os números indicam isso, as pesquisas feitas no Brasil indicam isso. 80% das mulheres que são vítimas de agressores, elas continuam convivendo com o agressor pela dependência econômica. Pela dependência econômica e também pela questão dos filhos, mas especialmente pela dependência econômica. Sabe que as mulheres que se libertam dessa situação, muitas vezes estão à beira da morte. Né? Porque a agressão começa com agressão verbal, com um tapa, com um empurrão, daí a pouco é uma facada e um tiro. Né? Então isso é um absurdo. Raramente tu vê no noticiário, uma mulher matou um homem. É um caso muito particular. Quer dizer, tem uma cultura do machismo que, junto com a cultura do racismo, ela precisa ser enfrentada. E nós vamos trabalhar nessa perspectiva com muita força, sabe? Porque nós precisamos de mudanças culturais. Em Rivera, houve um período de eleição, dias atrás, e um novo governo foi eleito. O contador Richard Sander foi eleito como novo intendente de Rivera. E coincidentemente, estamos em um período eleitoral também e uma nova gestão vai ser eleita. Como o senhor enxerga o potencial de um trabalho em conjunto entre, caso seja eleito, com o governo, o lado uruguaio da fronteira e esse novo governo, o intendente Richard Sander? Quando nós governamos, nós fizemos isso. Não sei se tu já acompanhava a política nesse período, né, com o que hoje é deputado, o ex-intendente, né, o Marne Osório. Nós construímos uma instância de discussão, realizamos Festival Binacional de Páscoa, Festival Binacional de Enogastronomia, vários eventos e atividades importantes, algumas que se mantêm até hoje, apesar da omissão do poder público local, foram construídas em parceria com a Intendência de Rivera, porque quando tu é gestor, a disputa, eu digo o seguinte, assim, ó, a linguagem dos marqueteiros é a seguinte: a eleição é uma guerra, é um momento de alta voltagem, né, e de crise permanente. Então, bom, é um processo. Quem não tem estrutura física e psicológica para suportar, que não se meta numa eleição. Né? Mas depois que passa, terminou a guerra. Não me interessa se o lado de lá da linha divisória está governado por um partido que é alinhado com o que eu penso ou não. Tu é um gestor municipal. E foi nessa perspectiva que nós construímos, né, com a Intendência Departamental de Rivera, que é dirigida há mais de 20 anos pelos colorados, uma integração. E se nós lograrmos êxito, isso eu quero fazer novamente, porque não existe mais. Não sei se tem um fórum onde se discuta, não tem. Né? Não existe mais um processo de integração. Nós, uma vez por mês, reuníamos os secretários de Livramento com o prefeito, com o intendente, com os demais secretários de lá, discutíamos políticas em comum, porque muita coisa para ser resolvida no que diz respeito à chamada linha divisória, a esse espaço físico, né, que é uma linha imaginária, mas que é um espaço físico real, só pode ser resolvido a partir de uma integração entre as duas administrações aqui da fronteira. Dando continuidade, o número de cargos de confiança na atual gestão gera polêmica. Pessoas gostam do número que está, algumas pessoas acreditam que é um número muito elevado. São 150 e poucos? Nesse entorno. Qual a sua opinião a respeito dos cargos de confiança? Eles se manteriam, diminuiriam? Como seria em caso eleito no seu governo? Quando eu fui prefeito, eu fiz um compromisso naquela eleição em 2012, coloquei no panfleto, que eu ia diminuir 30%, que eu não ia ocupar 30% dos cargos e não ocupei. Agora eu tenho uma razão maior, inclusive, para diminuir esses percentuais, porque eu quero usar num primeiro momento, vai ser uma estrutura provisória, esses cargos disponíveis para nós colocarmos, otimizar recursos para colocar o pessoal alocado nas subprefeituras, entende? Economizar de cargo de confiança, porque eu vou ter que fazer seleção pública, certo? Economizar, não ocupar o cargo de confiança e usar o recurso que tu usaria
em seleção pública. O que eu tenho defendido? Olha, Lucas, eu vou te dizer uma coisa assim, ó. Isso é uma experiência dos meus 4 anos de prefeito. Qualquer pessoa que assuma a prefeitura de Livramento a partir do ano que vem, se continuar com essa relação com o meio rural, essa relação antifuncional de governar a partir da cidade, eu passei 4 anos em crise com o tema das estradas, não vai resolver. Eu sei que já tem outros candidatos defendendo esse tema, eu comecei a defender na pré-campanha ainda, de subprefeituras. Que bom, tá? E que bom, porque as subprefeituras estão previstas na lei orgânica desde o início dos anos 90. E veja bem, a administração pública de Livramento, ela foi se retirando do campo. Quando tu fala em subprefeitura, qual é a subprefeitura que vem à mente das pessoas? A do Pamaruti, era a mais famosa e tal. Então, há 30, 40 anos atrás, o município estava no meio rural com uma administração, com a figura de um subprefeito, com um corpo mínimo funcional, com um maquinário para atender essa demanda rural. O município foi se retirando do campo. Aí tu tem um problema lá, chama uma chuvarada. A metade do território de Livramento é o arenito, que depois que chove vira um sabão ou uma manteiga, como queiram caracterizá-lo. Aí tu desloca um maquinário, fica 2, 3 dias, é um dispêndio enorme, resolve muito pouca coisa, volta para a cidade. O que eu vou fazer? Com esse maquinário, que nós vamos ter que recuperar, que nós vamos ter que buscar mais, começar um processo. Eu estou dizendo isso. Eu não estou dizendo que vou resolver tudo num piscar de olhos, mas alguém tem que fazer isso e eu quero fazer. Alguém tem que começar. Eu posso começar com uma estrutura velha, um galpão velho, com um trator de esteira, né, com uma pequena retroescavadeira, mas se tu tem lá numa região, Santa Rita e Pampeiro, por exemplo, tu tem ali uma estrutura, o subprefeito, o motorista, o tratorista, tu vai ter condições, então logo passe uma chuva, uma recuperação permanente. Esse equipamento vai ficar lá. O sujeito, para ser selecionado por essa seleção pública, que nem agente comunitário de saúde, ele vai ter que provar que ele mora no perímetro abrangido pela subprefeitura. Tu entende? Então tu vai constituindo. Alguns dizem, como diziam de tantas coisas que nós fizemos. Diziam, a estratégia de saúde da família ninguém faz Livramento. Eu fiz. Fazia 20 anos que o programa existia no Brasil. Não tinha uma única equipe em Livramento. Eu fiz. Ninguém consegue avançar na atenção básica da saúde. Inaugurei 7 postos. Porque não resolve a educação. Reformei 20 escolas, construí 4 escolas novas. É só tu ter vontade. Olha, tem que ter vontade política, mesmo com escassez de recursos, otimização de recursos, e fazer uma gestão séria, né? Não instituir corrupção, que tu faz as coisas acontecer. E aí tu começa a colocar um corpo funcional lá para atender essa demanda do meio rural. Por isso que eu assumi esse compromisso. É o governo presente no campo através das subprefeituras. Mas tu vai fazer tudo uma vez só? Não. Mas a primeira coisa que eu vou fazer vai ser mandar um projeto de lei para a Câmara regulamentando, que já está na lei orgânica, já está na Constituição do município, e vamos estabelecer um cronograma de implantação, a partir de critérios discutidos com aqueles que vivem a realidade, que é o homem, a mulher, o guri, a guria do campo. Vamos nos encaminhando para os últimos 7 minutos de entrevista e eu gostaria de dividir eles em 2 questionamentos. Na verdade, um questionamento e depois deixar livre para o candidato deixar seu recado para a comunidade de Santana do Livramento. Eu gostaria de te questionar, Glauber, em caso de uma não eleição, daqui a 4 anos, tu colocaria novamente o teu nome à disposição para o cargo, para pleitar a Prefeitura de Santana do Livramento ou não? Olha, Lucas, eu confesso que eu não sei responder isso agora, né? Porque a vida da gente é uma mudança permanente, né? O que eu posso te afirmar é que eu vou fazer o que eu fiz nos últimos 30 anos, que é lutar por conquistas para Livramento, estando ou não governando, estando ou não concorrendo, sabe? Eu estou com 50 anos, né? Eu comecei com 18, 20 a me envolver com a política. E uma coisa que eu resolvi, sabe? No meu divã particular. Às vezes eu disse, abri mão de tanta coisa na minha vida, será que valeu a pena? Isso eu resolvi. A causa da minha vida é fazer política. Tá? Isso eu já resolvi, já falei para minha mulher, falei para meus filhos, e eu tinha isso não resolvido. Né? Às vezes tu chega numa idade que tu fez tanta coisa coletivamente, talvez tu dedicou tão pouco tempo para ti. Mas quem faz política tem que saber
que tu abre mão mesmo, né, de ti. Uma coisa que eu aprendi assim, ó, e é o Virley, foi meu procurador, que sempre me dizia, inclusive sofreu um AVC, está lá em Cruz Alta, é procurador do município, é uma figura assim que é um irmão que eu tenho, desejo que se recupere logo, e ele me dizia: prefeito, não existe o melhor de dois mundos. E aquilo foi um dos maiores aprendizados que eu tive, porque às vezes tu olha as pessoas que trabalham e que desenvolvem bem um trabalho, aqui por exemplo, o Sentinela, que é um sucesso. O que está por trás do sucesso? Dedicação, suor, trabalho, trabalho, trabalho. Tu quer ser bom naquilo que tu faz, tu vai ter que abrir mão de outras coisas. Tu vai ter que abrir mão de lazer, tu vai ter que abrir mão de ócio, faz parte. Tu não quer, tu quer dedicar mais parte da tua vida, ficar com a mão para cima, ser divertido. Bom, tá. Cada um faz as suas opções. Eu digo que o sentido da minha vida é fazer política, para o bem comum das pessoas. Para encerrar nossa entrevista, nossa conversa, eu gostaria de deixar livre para o candidato se comunicar, conversar, deixar seu recado, olhando para aquela câmera ali, diretamente para a comunidade santanense. Perfeitamente. Então, eu quero dizer para ti, meu irmão, minha irmã, eleitor, eleitora de Santana do Livramento. Vocês me conhecem, vocês sabem que eu trabalho, sabem o que nós realizamos, sabem que nós somos de confiança. E é por isso que nós estamos nessa caminhada. Eu quero te agradecer, e aonde eu não cheguei eu vou chegar ainda, toda essa receptividade. A cada dia que passa, nas caminhadas que eu realizo pelos bairros, da conversa de cerca, da conversa de muro, de porta, eu tenho certeza que nós estamos numa grande caminhada que vai construir uma grande vitória para ti. Uma vitória que possibilite que nós possamos virar definitivamente essa página das pessoas saírem caminhando no meio do barro, dia de chuva, comendo poeira no verão, colocar essa usina em funcionamento, voltar a investir naquilo que é importante para o nosso povo, porque não existe maior e melhor cuidado que o cuidado com as pessoas, e nós vamos por emprego, trabalho e renda. Isso vocês podem ter certeza. Essa é uma obsessão minha, porque lá no início dos anos 70, os meus pais foram embora expulsos pelo desemprego. Eu sei o que é isso. E nós temos a alternativa. Nós temos uma grande possibilidade de construir um caminho que assegure uma nova economia, que não necessariamente será uma economia com chaminé, e se for, que bom que seja também, mas é essa economia focada no turismo que pode assegurar emprego, trabalho, renda e dignidade para o nosso povo. Eu estou por isso, por esse grande desafio. Nós precisamos ousar. Fazer política é inovar. Precisamos mudar e inovar para que a sociedade como um todo se beneficie de uma ação forte, contundente do poder público com o setor privado, no sentido de que o turismo em Livramento se transforme efetivamente numa empresa que funcione organizada e que ampare o nosso povo e que nos garanta dignidade. O que o santanense quer é ter dignidade para viver feliz. Eu tenho orgulho de ser filho desta terra. E aqui eu tenho certeza que nós vamos construir ainda muitas conquistas para a nossa gente. Muito obrigado pela audiência de todos e eu conto com o teu voto. Glauber, muito obrigado por te fazer presente aqui no programa, muito obrigado por estar aqui conosco e compartilhar as tuas ideias com Santana do Livramento. Ótimo final de tarde para ti. Muito obrigado, um grande abraço, um abraço a todos que nos assistiram e que nos assistirão depois. E desejo para você também que está nos acompanhando aí um ótimo final de tarde. Hoje encerramos o nosso quinto programa aqui no De Frente com a Coruja, lembrando para todo mundo que está nos acompanhando aí que daqui a pouquinho nós vamos estar em mais entrevistas, 19h30, fica ligado e não esquece, curta a página do Sentinela, clique em seguir, clique em ver primeiro, que toda vez que nós estivermos ao vivo, você vai estar junto conosco, a qualquer hora e em qualquer lugar.